Você sabe praticar o cuidado centrado na pessoa? Muitas vezes durante a nossa formação como profissionais da saúde, a gente não aprende de uma maneira detalhada como de fato a gente consegue trabalhar de uma maneira que a gente realmente consiga colocar o nosso paciente no centro do nosso cuidado. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição, e através aqui do meu canal eu venho trazer a nutrição e a ciência relacionados com o que eu acredito e o que eu pratico. Se você busca se atualizar com excelência e baseado em evidências científicas, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. O cuidado centrado na pessoa é um modelo de atendimento em saúde mais requisitado atualmente. Na verdade, é um modelo que a gente postula como sendo um modelo ideal, onde a gente não coloca a doença no centro do nosso tratamento, do nosso cuidado, mas sim o nosso paciente. A gente busca olhar para as características do nosso paciente, as necessidades individuais do nosso paciente, de uma maneira que a gente realmente valide aquele indivíduo que está na nossa frente e não simplesmente olhe os guidelines, as recomendações da doença e simplesmente replique para as nossas prescrições, não se importando se o paciente vai conseguir executar, não dando oportunidade para o paciente ser também protagonista dessa nossa prescrição, desse nosso cuidado junto com o nosso paciente. Hoje eu vou passar para você 6 passos que te ajudam a praticar o cuidado centrado na pessoa no seu atendimento clínico. O primeiro passo é o diálogo baseado em perguntas reflexivas e abertas. Quando a gente faz uma comunicação que permita que o paciente ele desenvolva, que ele fale de uma maneira mais aberta e não simplesmente uma entrevista simplificada de sim ou não, ou só dando respostas curtas e objetivas, nesse modelo mais amplo e reflexivo, a gente consegue entender mais elementos, nuances, detalhes que vão fazer a diferença para que a gente consiga fazer uma anamnese mais completa do nosso paciente, e ele também tem a oportunidade de colocar elementos que num outro modelo de consulta ele não conseguiria, colocando questões que muitas vezes ficam subentendidas ou subvalorizadas até pelos profissionais da saúde. Então, esse modelo de uma comunicação mais aberta e reflexiva, ele é essencial para qualquer profissional que deseja realmente colocar o paciente no centro do atendimento, oportunizando a gente entender todos esses elementos que vão ajudar na condução do nosso tratamento, vão ajudar na condução do nosso cuidado ao paciente que está aqui na nossa frente. A partir dessas questões abertas, a gente consegue entender sobre elementos de comportamento, elementos de personalidade, aspectos emocionais, histórias, até identificar questões que podem nos dar indícios de outras doenças associadas, além do que aquele paciente já vem trazendo como queixa. Esse modelo de conversa, de comunicação clínica, ele é algo que ajuda bastante, especialmente no vínculo terapêutico entre o paciente e o profissional. Mas ele precisa ser exercitado, então muitas vezes a gente não aprende a comunicação clínica eficaz durante a nossa graduação, então é importante que a gente busque entender um pouquinho mais sobre a comunicação clínica e permita, inclusive na nossa anamnese, deixar modelos de perguntas abertas para que a gente faça com o nosso paciente. Não necessariamente a gente precisa ficar fixo ao que a gente tem na anamnese, mas permitir essa possibilidade do paciente trazer informações que não necessariamente estejam descritas na anamnese. O segundo passo para a gente ter um cuidado centrado no paciente, a compreensão de preferências e necessidades individuais do nosso paciente. Esse é um elemento essencial quando a gente coloca o paciente no centro. Uma coisa é o que o profissional da saúde quer ou que ele vê nos guidelines ou nas orientações. Outra coisa é o que o paciente tem como necessidade, o que realmente ele tem como possibilidade. Então, quando a gente olha para o paciente e avaliando especialmente nessa perspectiva de necessidades dos nossos pacientes, preferências dos nossos pacientes,
a gente não vai entregar um tratamento igual para todos os pacientes. A gente vai personalizar aquele tratamento considerando essas preferências e necessidades. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, em alimentação, é importante que a gente entenda as preferências do nosso paciente, as peculiaridades do dia a dia, as necessidades individuais, tanto nutricionais, mas também logística, questão organizacional, de planejamento. As preferências, elas possibilitam que a gente entregue, por exemplo, uma prescrição mais execuível para o nosso paciente, que seja mais agradável, inclusive, para o nosso paciente. Muitos profissionais acabam não dando oportunidade para o paciente colocar o que ele gosta, o que ele prefere, o que ele realmente gostaria, né, de ter no seu tratamento. E esse passo, especialmente, ele já faz com que a gente coloque o paciente como protagonista. Afinal, colocar o paciente no centro é validar ele como protagonista do próprio tratamento e a gente, né, realmente fazendo a guiança do nosso paciente. Então, não existe a gente entregar um tratamento sem que a gente olhe para essas questões. Seria algo até robótico, ou até uma inteligência artificial talvez faria sem olhar para essas especificidades. Mas nós, num atendimento humanizado, num atendimento atento às necessidades do paciente, a gente vai tentar colocar o máximo, o que seja possível, o que realmente vai tornar aquela prescrição mais possível de ser executada e que a gente consiga bons resultados com aquilo. Então, avalie se realmente você se preocupa, às vezes, nas questões que você tem na anamnese, se essas questões permitem que você entenda as peculiaridades individuais do seu paciente, que você dê tempo, dê oportunidade para o paciente realmente relatar isso, que ele se sinta confortável, inclusive, de falar sobre essas questões com você. Esse tipo de abertura cada vez mais vai aproximando e o vínculo terapêutico é essencial quando a gente pensa, claro, no cuidado centrado na pessoa, mas especialmente quando a gente pensa em bons resultados, em melhores resultados. O vínculo terapêutico, ele possibilita essa confiança do paciente em relação ao profissional de saúde que está cuidando da saúde dele. O terceiro passo para o cuidado centrado na pessoa, envolvimento de familiares e amigos. Esse é um ponto bastante interessante que às vezes a gente tá ali com o nosso paciente na nossa frente, a gente tá ali só pensando no que ele precisa fazer, no que ele individualmente vai fazer. Claro, a gente está realmente preocupado com as questões individuais, mas às vezes a gente precisa de que ele tenha um ambiente que sustenta essas modificações que a gente está propondo, por exemplo. Então, quando a gente pensa em ambiente familiar, né, uma mãe, por exemplo, que tem filhos, que tem marido, essas pessoas, esses familiares que convivem no mesmo ambiente, vão influenciar de alguma maneira também no tratamento. Né? Por exemplo, encontros sociais, amigas, colegas de trabalho. Então é importante que a gente entenda o quanto que a gente pode contar com o apoio dessas pessoas. E o paciente sozinho, ele precisa entender que realmente ele vai precisar muitas vezes do apoio dessas pessoas. Então, colocar o paciente no centro, também entender o quanto que o ambiente, as pessoas interferem no seu próprio tratamento e ele ser uma pessoa, enfim, o protagonista que vai possibilitar essa interlocução e que permite que o que a gente está propondo realmente seja feito. Então, às vezes, não ter alguns alimentos específicos em casa quando existe um descontrole alimentar muito grande. Às vezes, serem parceiros em testar novas receitas. Enfim, tem muitas possibilidades da gente tentar incorporar essas relações interpessoais também no tratamento do nosso paciente. Então, é algo que a gente pode incentivar o paciente, de certa maneira. E é claro que se a gente puder também ter essas pessoas, às vezes, né, em contato com a gente, ouvindo nas consultas, para a gente também, de alguma maneira, educar essas pessoas, né, é algo interessante. Então, às vezes, grupos de apoio para familiares é algo que a gente pode pensar como serviços
além que a gente pode oferecer no tratamento nutricional dos nossos pacientes. O quarto passo para o cuidado centrado no paciente está relacionado com a definição de objetivos e metas de forma conjunta. A definição dos objetivos e metas de forma conjunta com o nosso paciente está relacionada com o protagonismo do nosso paciente, afinal, ele está no centro do nosso cuidado. Não é a gente, enquanto profissional da saúde, que vai ditar ou impor o que vai realmente acontecer ou vai ser feito. É claro que a gente vai conduzir para as melhores estratégias e a gente vai trazer elementos que possam subsidiar as decisões dos nossos pacientes, mas quem vai realmente fazer é o paciente que está na nossa frente. Então, ao elaborar um plano alimentar, por exemplo, como que a gente elabora isso? É importante que a gente pergunte ao nosso paciente se ele tem possibilidade de ter tais alimentos, como que seria para ele incluir tal refeição ou incluir tais alimentos em determinado horário. Então, quando a gente vai fazendo essa discussão, essa conversa e vai construindo juntos os nossos elementos, os instrumentos terapêuticos, é como se o paciente entendesse que não é só algo que está sendo imposto para ele, mas ele também faz parte disso tudo e ele vai dizer se isso é possível ou não. Então, cuide para que não seja o seu objetivo enquanto profissional da saúde que seja o precursor dessas decisões. A gente vai tentar subsidiar isso, mas a gente não pode impor o que a gente acha melhor. Então, às vezes um paciente, ele deveria de não consumir refrigerante, mas será que ele realmente vai conseguir não consumir qualquer refrigerante? Né? Como que a gente pode buscar uma redução de danos para essa questão? Então, aqui eu estou dando um exemplo simplório, mas tem vários elementos que a gente vai entrar em reflexões conjuntas na definição desses objetivos, dessas metas. Por exemplo, às vezes um paciente vem com uma meta de perda de peso muito grande e a gente precisa também mostrar para ele o quanto significa aquela perda de peso almejada, por exemplo, né? Então, essa conversa a dois é algo que vai possibilitar resultados mais pertinentes, mais execuíveis no tratamento do nosso paciente. O quinto passo do cuidado centrado na pessoa é a escuta ativa. A escuta ativa deveria de ser inerente ao profissional da saúde. Ou seja, a gente está escutando o que o nosso paciente está falando, a gente está percebendo, a gente está aqui só olhando e conversando e ouvindo o nosso paciente. A gente não está pensando em outras coisas, a gente não está não está toda hora querendo dar respostas, a gente não está aqui querendo dar uma aula e mostrar, eu sei sobre isso. Não, a escuta ativa é justamente dar oportunidade para o nosso paciente falar as coisas, voltando para aquele passo de que a gente precisa trazer reflexões, perguntas abertas. Quando a gente oportuniza uma resposta mais reflexiva, uma pergunta aberta, que traz vários elementos, a gente se coloca numa posição de escuta ativa. Não adianta nada a gente fazer perguntas e ficar querendo dar lição de moral, ou ficar ensinando, ou ficar dando uma aula e mostrando a nossa grande sabedoria e conhecimento intelectual. Não é assim. A escutativa é mostrar também o quanto que o paciente ele tem inteligência e sabedoria sobre o próprio corpo, sobre as próprias necessidades, e a gente vai guiar esse nosso paciente para um melhor desfecho, um melhor resultado. A escutativa é oportunizar o paciente falar e a gente de fato ouvir com os ouvidos, mas também ouvir com o nosso coração, ouvir e permitir que ele fale, sem ficar toda hora querendo colocar o que a gente gostaria que fosse colocado, ou então o que a gente gostaria que fosse imposto em relação ao que o paciente gostaria de falar. Então, muitos pacientes acabam nem falando, porque o profissional de saúde nem permite. O profissional da saúde parece o protagonista, o que manda, a posição hierárquica inalcançável. E não é assim. O paciente, toda vez que ele se sente escutado verdadeiramente, ele se sente mais vinculado
ao profissional da saúde. Reflitam sobre se a sua escuta, se o seu momento com o seu paciente de fato é algo que permite que ele fale, que ele se abra, que ele conte elementos tão importantes que vão fazer toda a diferença na hora de a gente entender todos os elementos desse caso que a gente tem e que vai, consequentemente, influenciar nos bons resultados. E o sexto passo para o cuidado centrado na pessoa é a empatia. A empatia é um elemento essencial para os profissionais da saúde. Muitas vezes a gente confunde empatia de simpatia. Então, já trouxe essa informação aqui, acho que em algum vídeo sobre soft skills, não me lembro muito bem, mas a empatia é quando a gente, de fato, busca compreender as questões do nosso paciente, mas a gente não se identifica com aquilo. Isso é a simpatia. Então, ser agradável, ter uma pessoa respeitosa, isso tudo são aspectos de empatia, né? Tentar se colocar no lugar do próximo, mas você não é o próximo, você não é aquela pessoa. Então, tente desvincular a identidade com o seu paciente. Você muitas vezes busca ser simpático e fazer o que o paciente quer que faça, ou enfim, coisas que acabam colocando o seu sucesso nas mãos do próprio paciente. Então, a sua simpatia às vezes significa que você pode ser um pouco mais permissivo, ou que o paciente toma conta do tratamento e você não consegue fazer o seu trabalho. Se colocar numa posição empática é justamente permitir que as duas pessoas, tanto profissional e paciente, tenham os seus papéis, que sejam ouvidos, né, de forma distinta, que entendam as suas importâncias nessa relação terapêutica, mas que não se identifiquem. Então, o meu sucesso profissional não depende necessariamente do sucesso do meu paciente, mas eu estou aqui entregando o meu melhor, mas eu não me identifico com o paciente. Identificação não significa de que eu não tenho uma relação empática com o meu paciente. Sim, eu entendo o meu paciente, eu busco também cuidar dessas dores que o meu paciente tem, mas é algo bastante difícil, muitas vezes até, que causa situações de estresse e de desconforto para alguns profissionais quando existe essa confusão de empatia e simpatia, especialmente pela maior identificação, quando a gente busca só ser simpático e muitas vezes não fala o que precisa ser dito. Não estou falando para falar de maneira grosseira, mas a empatia significa a gente ser verdadeiro, a gente ser sincero e especialmente respeitoso com o nosso paciente e ouvir de fato. Então, muitos elementos, né, que estão relacionados com o cuidado centrado no paciente, na verdade eles se resumem a simplesmente uma relação empática entre o profissional e o paciente. Esses 6 passos que eu trouxe aqui para você, eles são elementos bastante básicos quando a gente fala em cuidado centrado na pessoa. É claro que tem muitos elementos que podem auxiliar ainda mais esse modelo de atendimento, tanto questões de habilidades de comunicação, aspectos realmente que a gente consiga comunicar de uma maneira eficaz. São elementos que envolvem também aspectos técnicos, então às vezes quando a gente não tem um conhecimento sobre os melhores tratamentos, a gente não centra o cuidado na pessoa, mas sim no que a gente realmente vê como melhores estratégias para a saúde. Então, quando a gente pensa nos passos que a gente pode seguir para o cuidado centrado na pessoa, aqui eu trouxe alguns passos muito básicos, mas a gente precisa cada vez mais se aprimorar tanto em soft skills, hard skills, para cada vez buscar mais esse cuidado centrado na pessoa e busque realmente desenvolver, por exemplo, a comunicação clínica eficaz, busque evidências científicas que oportunizem de fato o melhor cuidado ao seu paciente. O cuidado centrado no paciente é também entender quais são as melhores estratégias postuladas pela ciência, é olhar o que de fato vai dar certo para o seu paciente, é olhar especificamente para cada detalhe da vida do paciente, do histórico do paciente. Então, aqui eu trouxe algumas coisas só para aflorar um pouco esse olhar para o cuidado centrado na pessoa, que é um modelo de atendimento que
hoje é o que mais a gente busca em relação aos nossos profissionais. Muitos profissionais acabam achando que fazem, né, que colocam o paciente no centro, mas ainda olham especificamente para a doença ou para os sintomas. É claro que a gente vai olhar para os sintomas, para a doença, né, para as questões que a gente quer tratar, mas antes de tudo, a gente olha para a pessoa que será tratada. Esse é o elemento básico quando a gente pensa no cuidado centrado na pessoa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te trouxe insights e inspiração, aproveita, se inscreve, curte e compartilha esse conteúdo.